Quando Jesus manda buscar aquele cego, quando Jesus mandou buscar aquele cego, a primeira coisa que aquele cego, após ele fazer com que Jesus parasse através do seu clamor, ele lança para trás a capa. Aquela amiga, aquela companheira dele, que protegia ele da chuva, protegia ele do sol, protegia ele do frio, porque ele vivia mendigando. Ele não tinha casa. Então ele mendigava ali, as pessoas davam oferta para ele, e depois ele ficava por ali mesmo, e o que ele recebia das pessoas, se fosse dinheiro, ele comprava alguma coisa para ele, se fosse alimento, ele comia ali mesmo, e ficava ali, passava a noite ali com certeza. E aquela capa era uma proteção para a vida dele contra essas coisas, contra o frio, contra o vento, contra a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele se cobria com aquela capa. E eu acho interessante, amado, aí você vê, louvado seja Deus, quando a nossa convicção é verdadeira, nós temos a certeza daquilo que nós estamos pedindo para o Senhor, que nós já realmente tomamos a atitude do quê? Qual é essa atitude que aquele cego tomou? Ele lançou aquela capa para trás, dizendo para ela assim: eu não preciso mais de você. Eu não preciso mais de você. E essa capa representa o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Essa capa representa a dúvida. Essa capa representa, muitas vezes, o amuleto que muitas vezes carregamos em nossa vida, aquele amuleto do será. Será? Será que vai acontecer? Ah, mas não sei. Talvez. Olha, eu vou tentar. Esses são a capa. Eu vou tentar. Porque quando ele estava clamando, foi um ponto. O segundo ponto começou a acontecer depois que Jesus parou. Porque aí, louvado seja Deus, ele falou: agora eu vou até Jesus, porque Jesus parou. Então, ele lançou para trás a capa. Aquilo que protegia ele lançou para trás. E muitas vezes essas coisas, sabe o que nos protege? Essas coisas nos protegem de nós não receber a vitória de Deus. Ela nos protege, louvado seja Deus, para que nós não viéssemos a ser vencedor. Então também eu vejo que essa capa representava aquelas coisas que nós era apegado sem conhecer Jesus. Aquelas coisas que nós nos apegávamos para receber uma solução para os nossos problemas, né? Aquelas tantas coisas que nós éramos apegados, mas sabia que aquilo não resolvia nada, só amenizava o problema, muitas vezes. Mas quando ele lançou a capa para trás, ali ele foi livre para receber aquilo que ele precisava de Jesus. Ele chegando até Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amado, o que eu aprendo nessa passagem é que ele poderia muito falar para Jesus, louvado seja Deus, ele tinha necessidade de receber a visão, que ele era cego. Isso era uma prioridade para a vida dele. Mas ele tinha mais necessidade. Ele não tinha casa, ele era pobre, que ele mendigava. Então a necessidade dele não era só porque ele era cego. E Jesus sabia que ele queria enxergar. Mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o que eu aprendo aí? Eu aprendo, amado, que Jesus ele quer realmente saber realmente o que nós queremos dele. O que nós queremos realmente dele. Aquele cego poderia falar para Jesus: Senhor, olha,
Eu tenho a necessidade de ver que eu sou cego, o senhor está vendo, mas a minha prioridade não é essa. A minha prioridade é ter uma casa, a minha prioridade é ser rico. Só que ele fala assim, o que eu veja. E Jesus ali curou aquele cego. Então o que eu aprendo é que, amado, nós temos que ter a convicção realmente do que nós queremos, o objetivo que nós colocamos diante de Deus, e nós irmos até o fim com esse objetivo, não retroceder, não ficar conciliando em dois pensamentos. Ah, talvez eu vou, talvez eu não vou. Ah, porque e se eu for chegar até lá e Jesus não me curar? Não existe isso aí, nós temos que ter fé. E a fé o que é? É o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Nós cremos que isso vai acontecer. E em Jesus tudo é possível para aquele que crê. Mas a fé sem ação, ela é morta. Ele cria que Jesus ia curar ele, mas se ele não tivesse clamado, Jesus não teria parado. Então, ou seja, o seu clamor, ele não conseguiu ir até Jesus andando, porque ele era cego. E a cegueira limitava ele de ir até Jesus. Mas ele tinha um veículo, e o veículo dele foi o clamor. E nós sabemos que nós andando, nós não podemos chegar até Jesus, porque ele é Espírito. A Bíblia diz em João 4:24 que Deus é Espírito, que os verdadeiros adoradores adoram Ele em Espírito e em verdade. Mas você tem um veículo, você tem a sua fé e você tem o seu clamor. Clama ao Senhor Jesus, você vai ver o que Ele vai dar para você. Você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Mas tenha essa convicção. Você não precisa palpar Jesus. Você não precisa palpar Jesus para saber que Ele existe, porque Ele existe. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele quer te dar vitória, mas basta nós acreditarmos, termos a convicção e irmos até a presença de Deus, clamar o Senhor, não olhar para a esquerda, não olhar para a direita, mas ficar clamando o Senhor, e eu vou receber em nome de Jesus Cristo. Ter essa convicção que você vai receber, ter essa certeza que você vai receber, lutar por os seus objetivos. Nós aqui, nesse mundo físico, nós não lutamos pelos nossos objetivos, nós lutamos, nós largamos muitas outras coisas, porque nós priorizamos alguma coisa e vamos lutar para conseguir aquilo. E em Deus nós temos tudo. Nós podemos lutar, nós podemos traçar um objetivo e conseguir, mas isso depende, sabe de quem? Não é de Deus, porque todas e quantas bênçãos que o Senhor já determinou para nós, está lançada já. Mas o que nos limita a nossa vitória é a nossa fé, é a nossa convicção. Louvado seja Deus, que aquilo vai acontecer e com certeza sucederá em nome de Jesus Cristo. Vou orar pela tua vida, dizendo: amantíssimo Deus e eterno Pai, eu apresento, meu Pai, este povo, meu Pai que está ouvindo, está vendo esse vídeo, meu Deus querido, nas tuas mãos. Estende as tuas mãos, aumenta a fé deles, Senhor, vai de encontro à tua necessidade, o seu problema, a situação que ele tem passado, repreende as forças do inferno, lança por terra os enjaulamentos, os encantamentos, pelo poder que há no teu Espírito Santo, quebrando, ó Senhor, todas as adversidades, manifestando no teu milagre, no teu poder, trazendo a vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, amém. Que Deus vos abençoe na pessoa de Jesus Cristo, amém. Graças